Eu vou abrir o jogo e mostrar para vocês quais ações brasileiras eu tenho na minha carteira e por que eu mantenho. Vale lembrar que eu não moro no Brasil já tem um tempo e ainda assim eu invisto no mercado brasileiro. E eu vou dizer por quê. Porque eu acredito que o mercado sempre vai estar se reinventando e sempre vai estar finalizando ciclos ruins para iniciar novos ciclos. Sempre ocorreu assim e sempre vai ocorrer. Por isso que eu acredito muito no mercado brasileiro e continuo investindo parte do meu dinheiro lá. Mas lembrando que eu também invisto em dólares pela Nomad e também tenho uma parte em bitcoins que eu faço pela Binance, justamente para que eu não fique dependente de uma única unidade monetária, no caso o real. Oi, eu sou o Everton, esse é o Planeta Nômade, canal que vai falar muito sobre liberdade geográfica, liberdade de tempo e liberdade financeira. E para aprender sobre liberdade financeira, você precisa entender sobre investimentos e precisa aprender a colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. O intuito do vídeo mesmo é incentivar você a começar a investir de alguma forma. Também, caso seja um curioso ou simplesmente um entusiasta que esteja estudando sobre ações, sua participação nesse vídeo também será muito bem-vinda. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Eu sugiro você sempre estudar muito antes de investir o seu dinheiro e principalmente identificar qual o seu objetivo no mundo dos investimentos, porque eu principalmente pretendo um dia viver de dividendos. Então a minha carteira é bem voltada a ganho de capital e a receber dividendos. Isso eu vou mostrar nos demais vídeos. Agora falando sobre ações, por ser uma das classes mais voláteis no mundo dos investimentos, eu não costumo brincar muito nessa parte de ações. O que eu faço? Eu uso o método BEST de investimentos. Mas afinal de contas, que diabo é o método BEST? O método BEST é uma metodologia criada por Luiz Bass, que é simplesmente o maior investidor, pessoa física, do Brasil. E ela consiste em é uma metodologia de investimentos que considera os setores de bancos, energia, saneamento e telecomunicações. Usar essa metodologia te ajuda a filtrar certos setores, e todos esses setores são considerados setores essenciais para a sociedade, ou seja, ela mesma alimenta esses setores, eles não dependem de outras coisas, uma vez que todo mundo vai precisar de um banco para receber seus pagamentos, para depositar seu dinheiro, todo mundo vai precisar de saneamento o tempo todo, tem aí demandas para saneamento, as pessoas precisam de combustível, de gasolina, de eletricidade, e isso me deixa muito tranquilo para investir meu dinheiro, sabendo que esses setores são totalmente resilientes a todo tipo de crise. Inclusive, eles costumam faturar com a crise, uma vez que, por exemplo, na atual alta da Selic, dos dias atuais, essas ações ficam muito descontadas e você consegue comprar elas a um preço muito atrativo. Agora, olhando aqui para minha carteira, você vai ver que ela reflete de fato esse método na prática. Hoje eu tenho 10 ações brasileiras. Dessas 10 ações, eu tenho a BBSA, a BBDCA, que é o Bradesco, tem o Santander e tem a Itaúsa, que também é dono do grupo Itaú, dentre outras empresas, como por exemplo a Alpargatas e a Havaianas. Ah, Aqui já no ramo de combustíveis eu tenho a Petrobras, que é a maior refinadora do Brasil. Mesmo sendo parte estatal, ela ainda paga ótimos dividendos. A Vale, e aí eu tenho aqui a Klabin, que é simplesmente a maior produtora de celulose e papel do Brasil. Tenho a CEMIG, que é uma transportadora energética, ou seja, faz aquelas transporte de energia no centro de Minas Gerais e uma parte de São Paulo, e tem a Taesa que faz também a distribuição de energia em São Paulo, e eles têm mais ou menos 3.000 quilômetros de transposição de energia entre a cidade de São Paulo. O que todas essas empresas têm em comum? Todas elas pagam ótimos dividendos, que é, como eu disse, um dos meus objetivos, e também se valorizam com o tempo, ou seja, as próprias empresas vão se reinvestindo, vão aumentando o seu valor de mercado e ainda assim distribuindo ótimos dividendos periódicos para os seus acionistas. Eu sei que muitos pessimistas vão dizer: ah, mas essas ações aí vão sofrer muito com o atual governo, com a gestão, com a crise, com o dólar. Mas se responda a seguinte pergunta: quantas crises você acha que o Banco Itaú, por exemplo, ou o Bradesco, ou a Petrobras já passaram no decorrer de toda a sua existência e ainda assim estão aí firme e forte, de pé, dando lucro e distribuindo dividendos? É engraçado que, assim como diz o livro As 48 Leis do Poder, a lei número 10 nos diz que
Devemos evitar os infelizes e azarados. Isso é no mínimo para te fazer pensar qual meio que você está inserido. Se as pessoas te ajudam a olhar para cima, te ajudam a levantar, se elas inflam suas chamas ou se elas te põem para baixo. Porque é muito comum as pessoas te colocarem para baixo, não porque elas querem ter algo que é seu, e sim porque elas querem que você não tenha e sempre se mantenha no mesmo nível que elas. É dispensar. Vamos dar uma olhada aqui também no gráfico para ver como está a distribuição dessas minhas ações na prática. Bom, dividido por segmentos, eu tenho aqui uma boa parte em bancos, uma boa parte em energia elétrica, seguradoras, que é a BBSE, uma das maiores seguradoras do Brasil, materiais metálicos, holdings diversificadas, explorações de minérios e papel e celulose representado aqui pela maravilhosa Klabin. E aqui olhando um pouco abaixo, na distribuição do gráfico das minhas ações, você vai reparar o seguinte, que todas elas têm mais ou menos o mesmo peso. Você pode reparar que os quadradinhos aqui, os pedacinhos representados no gráfico, têm mais ou menos o mesmo tamanho. Isso não é por acaso. Eu gosto de dividir os valores dos ativos em quantidades iguais. Por quê? Porque mesmo que desvalorize de um lado, pode ser que valorize do outro, e assim qualquer oscilação do mercado vai ser um mínimo impacto na minha carteira e, consequentemente, no valor das minhas ações. E por que eu tenho só 10 ações? Para mim é mais fácil controlar o desempenho dessas 10, porque se eu tivesse muitas ações seria mais difícil estar olhando se elas estão para cima, se elas estão variando para baixo, se elas estão tendo um desconto excessivo que eu precisasse agir. E aqui na parte de dividendos, a gente vai ver que as ações não costumam pagar muitos dividendos, comparado, por exemplo, com fundos imobiliários, mas sim elas pagam, e também tem um outro ganho de que as próprias ações já se valorizam com o passar do tempo, e isso também tem que ser levado em conta quando você for analisar, por exemplo, o seu valor bruto e o seu valor aplicado. Então, na minha opinião, vale sim a pena ter algumas ações, de preferência que paguem bons dividendos e ainda assim se valorizem com o tempo. Ah, lembrando que você ainda pode também colocar sua carteira como carteira remunerada, e assim você ainda vai ganhar mais um troquinho com o aluguel das suas ações, mas isso é um tema para outro vídeo. Bom, atualmente eu tenho R$ 4.000 em ações, mas meu objetivo é finalizar esse ano com pelo menos 10 mil só em ações e assim continuar crescendo e aprimorando o meu patrimônio. Se você gostou desse vídeo, quer saber mais sobre ações, sobre investimentos, sobre fundos imobiliários, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com demais pessoas, porque isso vai me ajudar muito a continuar produzindo conteúdos como esse e vai ajudar também a alcançar demais pessoas. Então, pelo seu tempo, eu agradeço, nos vemos numa próxima e tchau!